Quantos acreditam que o Espírito Santo de Deus, que não se pode ver, mas pode senti-lo, mas nem sempre nós o sentimos? Quantos acreditam que Ele está aqui nessa noite? Quantos dos que acreditam que Ele está aqui nessa noite, acreditam que Ele tem algo que Ele quer fazer na sua vida? Algo que Ele quer talvez compartilhar, mexer, mudar dentro de você? Quantos acreditam? Isso é muito importante. É muito importante nós olharmos algumas verdades da palavra e dar crédito. Ponha crédito naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do Espírito Santo. Amém? Amém? Então tá bom. Muito bom estar aqui essa noite com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 1. Efésios 1, versículo 15. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que nós estamos conversando aqui sobre geração comprometida. Vai lá. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que é geração comprometida. Geração comprometida. E nós já tivemos 2 ministrações. Uma eu introduzi o tema. E na sequência o pastor Gili trouxe uma palavra sobre um mistério. E mistério é um negócio que não é para todo mundo. Está escondido. Mas é para você. Engraçado que os mistérios de Deus nem todos acessam, mas Ele quer que todos tenham acesso. Todos. Quem quer ter acesso aos segredos de Deus aqui? Eu quero. E hoje nós vamos falar sobre riquezas da sua glória. E talvez vamos falar sobre olhos iluminados para. Na verdade eu vejo algumas coisas aqui importantes para a gente falar nessa noite, que com certeza vai conter isso que está no tema de hoje. Riquezas da sua glória 1, porque vai ter o riquezas da sua glória 2. E eu quero ler com você Efésios 1:15 até o 23. Todos estão com o texto aí? Acho que vai colocar aqui, quem não trouxe Bíblia, celular. Alguém não trouxe celular hoje? Poxa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Vocês são de que planeta? Muito legal. Isso é raro, pessoal. Então, quantos aqui ainda não têm a Bíblia no celular, por favor, instala, aí você abre lá. É muito legal você poder também ler a Bíblia no celular. Mas eu vou pegar de papel aqui, porque ela é toda rabiscadinha, eu acho mó barato. Efésios 1:15 diz: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade,
poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto aqui, na verdade, esse Efésios aqui é muito rico. É até difícil de a gente conversar algumas coisas, porque nós precisávamos fazer uma série só dessa parte que eu li, porque é muita coisa que está aqui. Mas meu objetivo nessa noite é trazer algo da parte de Deus para você. Entendendo as Escrituras, eu quero explicar algumas coisas para você aqui, para que você saia daqui sabendo o que você precisa fazer. Eu espero que nós saibamos o que precisamos fazer ao sairmos daqui. Bom, esse texto aqui é a segunda parte do começo de uma oração de Paulo. Paulo, ele está, na verdade, fazendo uma oração nessa descrição em Efésios. E aqui agora, por isso também ele começa, então ele está se referindo a algumas coisas que ele falou antes. E eu estava lendo uma coisa bem interessante que eu vou levar para você agora. Nós precisamos escolher os planos de Deus para a nossa vida. Diga assim: eu preciso escolher o plano de Deus para a minha vida. Ok? Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, mas a questão é: eu quero aquilo que Ele quer para mim, aquilo que Ele tem para mim? Essa é uma boa pergunta. E eu estava aqui lendo de um autor chamado Dave Robertson, alguns conhecem. E ele escreveu algo bem interessante. Ele disse assim: Deus criou um plano maravilhoso para cada um de nós. Em seu plano, nós fomos predestinados para nos tornarmos seus filhos e filhas pela cruz. Mas um grande obstáculo está entre nós e os propósitos perfeitamente criados por Deus. Qual é o seu obstáculo? Oi? Pecado, escolhas. Olha só, usando o livre-arbítrio, mesma coisa, escolher. Usando o livre-arbítrio que Ele nos deu, nós deveríamos escolher andar em seu plano ordenado para nossas vidas. Eu sempre digo que um dos maiores poderes que Deus deu para você e para mim chama-se livre-arbítrio, o poder de escolher. Você e eu temos poder para fazer escolhas. Então, Johnny, por que às vezes eu faço escolhas erradas? Por causa do seu desejo de fazer aquilo e não o outro. E por que eu não consigo fazer o que é certo? Talvez porque você está usando as armas erradas. Ok? Olha o que ele diz aqui. Deus procura uma maneira de se aproximar de cada um de nós, a fim de apresentar o seu plano pessoal para nossas vidas. Ele começa com a pregação da cruz, que nos encoraja a aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Se nós aceitarmos Jesus, tomando esse primeiro passo, dentro do plano que Deus predestinou para nós antes da fundação do mundo, mas se nós rejeitamos, como muitos antes de nós fizeram e viveram, e viveremos e morreremos sem nunca ter tomado esse primeiro passo, a salvação, dentro do propósito divino para a nossa existência. Resumindo, porque é um livro, ele diz assim: se você quer
aceitar, escolher os planos de Deus, você primeiro precisa escolher a Cristo. Prioridades, colocar as coisas em ordem. O que precisa, ou quem precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida é Cristo, é Jesus. E para que eu possa acessar a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso passar por Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você não sabia que só por intermédio de Jesus você vai ter acesso ao Pai, não é por intermédio da Bíblia, não é por intermédio de nenhum santo, não, é por intermédio de Jesus Cristo, que as Escrituras Sagradas, que a Bíblia fala sobre Ele e fala sobre o seu plano. Se você e eu acessamos a vontade de Deus, que Ele já pensou para nós antes da fundação do mundo, se nós aceitamos, queremos aceitar isso, nós precisamos aceitar a Cristo. Se você se afastou de Cristo, você precisa voltar para Ele. Se você trocou o lugar de Cristo no seu coração e alguma outra coisa se tornou mais importante, mais relevante do que Cristo, essa coisa tem que sair desse lugar para que Ele retome o primeiro lugar na sua vida. Todas as nossas decisões na nossa vida, elas vão ser dirigidas, elas vão ser influenciadas a partir de quem ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Se eu estou sentado, porque eu acho, porque eu penso, porque eu quero, então tudo eu vou decidir a partir de mim. Mas se Cristo estiver assentado no trono da minha vida, no primeiro lugar, tudo que eu fizer, eu vou pedir conselho para Ele, direção para Ele. Amém? E essa é a pegada, é isso que Deus tem para a gente. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Melhor do que saber o que é melhor para nós, é que Ele já planejou o melhor para nós. Ele já planejou o melhor para você, jovem. Ele já sabia das crises, Ele já sabia dos desafios, Ele já sabia das mudanças que ocorreriam na nossa geração, mas Ele providenciou tudo para que você e eu vivamos uma vida de piedade, uma vida correta, uma vida que o agrade e beneficie pessoas. Porque o mandamento primeiro de Deus é que você e eu amemos a Ele sobre todas as coisas. Isso com força, com entendimento, com tudo. Toda a sua criatividade, toda a sua juventude, todos os teus dons e talentos, toda a sua capacidade de criar, com tudo isso, Ele tem que ser amado em primeiro lugar. Mas como consequência desse amor, uma coisa inevitável precisa acontecer. E tem que ser inevitável. É inevitável, vai ser inevitável. Você vai amar o próximo. A Bíblia diz que se nós não amamos as pessoas que nós vemos e dizemos que amamos a Deus, nós somos mentirosos, porque como a gente pode dizer amar alguém que a gente não vê e não ser capaz de amar alguém que a gente vê? É mais fácil amar à distância, é isso. Não. Então, qual que é a do Evangelho para nós? Qual que é a moral do Evangelho para você e para mim? Deus tem um plano maravilhoso para você e para mim. Mas se nós usarmos o nosso livre-arbítrio com sabedoria, com inteligência, nós vamos aceitar Ele, aceitando primeiro a Cristo e colocando Ele de volta no lugar que é dele. Amém? Deu para entender até aqui? É simples, esse é o Evangelho. Bom, quando essa salvação em Cristo acontece, lá do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, ele diz no versículo 13, que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber um selo do Espírito. Sabe o selo de garantia? Sabe o selo de qualidade? Aprovado, esse produto é bom? Está lá? Então, o Espírito Santo é esse selo na sua e na minha vida. Bom, o selo de garantia, de qualidade, de algo que foi feito na sua vida, de alta qualidade, mas também o selo, podemos remeter um pouquinho à questão de uma carta só chega no seu endereço, se ela estiver
selada, né? Selado, pode estar o endereço certinho, pode estar tudo certinho. Se não tiver selo, não vai. Quer dizer, para que você possa colocar um selo na sua carta, alguém teve que pagar por isso, sim ou não? Para que o Espírito Santo viesse e selasse você e a mim como propriedade exclusiva de Deus, alguém precisou pagar muito caro por isso. E esse alguém foi Jesus, morrendo naquela cruz, por você e por mim. Quando nós vamos falar sobre riquezas da sua glória, nós estamos falando de algo muito prático, de algo que Deus fez, de algo que você e eu podemos acessar, e de algo que pode nos acompanhar por toda a nossa vida, e nós podemos entrar em lugares que nós ainda não entramos, conhecer coisas que nós ainda não conhecemos no Senhor, ouvir coisas que jamais ouvimos em toda a nossa vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você acessou a Deus por Cristo Jesus, essa foi a sua maior demonstração de amor por Deus. Quando você e eu fizemos isso, Deus, Ele diz, eu tenho preparado para você coisas que você jamais viu, jamais ouviu e jamais imaginou. Já pensou? Puxa, eu nem tinha expectativa de grandes coisas, então quer dizer que se eu imaginar, ainda haverão coisas que eu jamais imaginei? E é isso mesmo. E Deus preparou para você. Você se empolga? Cara, pensa nesse negócio. O problema é que a gente está com a nossa mente cheia de coisas aqui da terra, que são boas, tem muitas coisas boas aqui, bacanas, mas tem muitas coisas que precisam ser trocadas de lugar na nossa mente. Tem que pôr em outro lugar, porque está atrapalhando a ordem das coisas. E eu acho que é isso que Deus quer na sua e na minha vida nessa noite. Olha só o que Paulo diz no versículo 15 em diante. Ele fala sobre, quando eu estava orando por vocês, eu me lembrei da fé de vocês, da fé que eu ouvi. Eu não quero entrar em questões teológicas, se Paulo estava lá, não estava lá, se ele tinha passado, já se não tinha passado, isso não importa agora. Eu quero que você pense o seguinte: você e eu temos uma fé, sim ou não? O que as pessoas têm ouvido a respeito da nossa fé? O que pessoas, o que o seu pai, a sua mãe, o que o seu irmão, o que o seu melhor amigo, melhor amiga, diria de você, diria sobre a sua fé? Que tipo de fé é essa? Porque quando eu fui ver esse texto aqui, essa fé que Paulo está se referindo a eles, não é a fé, eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro, não. É a fé que está alicerçada em Cristo Jesus. As pessoas sabem da sua fé alicerçada em Jesus? O que as pessoas ouvem, ou o que as pessoas pensam ao teu respeito sobre fé, quando elas lembram de você, que estão pensando assim, lembram assim, o Johnny é engraçado. Ai, que legal, que bom que lembrou isso. Um dia nós fomos num retiro na verdade, eu não sei dançar. O meu jeito de dançar é tipo o boneco do poço, sabe? Mas eu fui com o pessoal da dança junto com a Michele, e alguns estão aqui, tal, foram no retiro. E teve um momento lá que eles colocaram um papel nas costas e era para você escrever uma qualidade que você via na outra pessoa. Eu quase abri um circo. Comecei um programa humorístico na TV. Tinha várias outras qualidades lá. Tinha, amor, tinha sim. Louvado seja Deus. Mas tinha tipo assim, melhor piadista do mundo. Pior, né, irmãos? Isso é puxar saquismo, melhor piadista. É muito ruim minhas piadas. Você gosta, né, Danilo? Às vezes eu acerto.
Geralmente eu erro. Mas sabe que seria muito legal se as pessoas fossem escrever alguma coisa sobre a nossa fé, o que elas escreveriam? Sabe o que eu penso, gente? A gente precisa dar mais valor à nossa fé e investir mais na nossa fé. Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não é só um Deus que existe, fica lá paradão, não faz nada. É galardoador dos que o buscam. Ele interage, entendeu? Ele fala, Ele ouve, Ele responde, Ele toca, Ele repreende, Ele ama, Ele cuida, Ele guia. A gente precisa dar um gás na nossa fé. E Paulo quando está orando, ele lembra da fé deles, e eu talvez fique imaginando que, eu penso às vezes que ele fica pensando assim, Deus, faz a fé deles crescer. Dizem alguns intérpretes da Bíblia, que a segunda parte ali, e do amor para com todos os santos, foi acrescentado depois, para fazer sentido a fé. Eu acho que faz sentido isso. Porque eu já falei, né? Como que eu digo que eu amo a Deus e eu não vou amar pessoas? Isso é uma fé estranha, é sem obras, é morta. Ela tem que ser prática. Mas é interessante que uma das coisas que quando eu tenho uma vida de fé com Deus, que as pessoas vão perceber na minha vida, é amor uns pelos outros. Você ama? A gente ama aqueles que nos amam? Fácil, né? Você sorri para aquele que sorri para você? A minha moto deu um probleminha, aí eu levei no mecânico. Eu sou de origem, famílias de uma cultura mais alemã, assim, né? Não parece, a não ser pela carenagem. Mas a fama dos europeus, principalmente dos germânicos, alemães, é que eles são muito secos, grossos, sim? Esse é um jeito educado de chamá-los de grossos, reservados, né? Dão patada para todo lado. E não deixa de ser verdade, né? Excesso de sinceridade. E não é muito bom isso. E eu cheguei lá no mecânico, eu acho que ele tinha um pezinho lá na Europa. E eu cheguei, beleza, tá, então, minha moto, né. Isso aí vai custar caro. Eu falei, pô, nem bom dia. Isso vai custar caro, né? Qual é a nossa reação quando alguém já em você? Já Daniel San, esse é antigo. Tem alguma coisa mais nova? Não, esse é muito velho, de criança. O Thor. É um pouquinho mais moderno. Tem alguma coisa mais moderna? Beleza. Você quer matar o cara, não é? Ou só eu sou assim? Agora, como é que você vai amar aquele cara que tá, né? Tipo assim, pô, licença, né? Eu falei, bom dia, tudo bem? O fruto do Espírito é amor. E eu acho muito legal porque Paulo ele vai falando que ele fica mencionando nas orações dele a respeito dessas pessoas, da fé delas, do amor e tudo. E eu fico pensando que ele está pedindo, porque é isso que ele diz aqui, ele quer que isso aumente. Sabe qual é o meu intuito com essa palavra de hoje? Que isso aumente em você. Porque isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Conhecer a Deus, amá-lo e amar pessoas. Mas amar com entendimento, gente. Nós precisamos aprender a amar as pessoas amá-las biblicamente. Sabe?
Amar as pessoas com a mente de Deus, com o olhar de Deus, com os pensamentos de Deus. E o amor, ele está sendo muito distorcido no nosso tempo. Um pai que disciplina o seu filho não ama hoje, sabia? E a Bíblia diz que Deus corrige, Deus açoita, Deus disciplina todo filho que ele recebe. Que é isso? E Deus é amor. Tem filosofias que dizem que você tem que criar os seus filhos sem usar o não. Não pode usar o não. É assim, né? O filho não é para pegar o celular. Pai, quero o celular. Pega esse brinquedinho aqui. Não fala não. E Deus fala, não faça isso. Não faça aquilo. Não faça. Ele fala muito não, gente. E Ele é amor. Então a gente precisa prestar atenção em alguns conceitos que parecem amor, mas é um amor irresponsável. Porque se você vê que aqui tem 1000 metros de profundidade, eu andando aqui na beirada e não vem me avisar, sai daí rapaz, e eu caí, oh. Né? Foi um amor meio hipócrita, não foi? Meio falso, não foi? Então a Bíblia fala disso e Paulo está olhando isso e fala, cara, eu quero que vocês tenham revelação. O que eu quero que vocês tenham revelação. Gente, se nós andarmos por filosofias humanas, nós vamos falhar. Mas se nós andarmos por revelação, revelação do Espírito, se você e eu aprendermos a interagir com o Espírito de Deus, pelas Escrituras, através de uma vida de oração, nós vamos ter revelação. Revelação vai nos dar discernimento, a gente vai entender, a gente vai perceber coisas que ninguém está vendo. Coisas da alma, sentimentos. Vamos ter visões, vamos perceber o que ninguém está percebendo. Mas a gente precisa interagir com Deus. Ele diz, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Em outra forma de dizer, eu quero que vocês tenham a mente de Deus, que vocês pensam como Deus pensa, que vocês sintam, que vocês vejam como Deus vê. Então isso é algo, eu entendo que isso é algo que eu e você temos que buscar. Ei, a automação no reino de Deus não funciona. A automação, todo mundo igualzinho assim, ó, não funciona, cara. Você tem que interagir. Cada um de nós tem uma medida que a gente já caminhou com o Senhor, tem uma quilometragem rodada. Cada um de nós tem uma experiência com Deus, nós precisamos progredir. E como é que eu vou progredir se as prioridades estão todas invertidas? Nunca, querido, nunca. Ah, Johnny, mas eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, mas quem está no primeiro lugar da sua vida? A Bíblia inclusive diz, porque às vezes a gente pensa assim, ah não, você colocou uma coisa pecaminosa no lugar. Pecado é errar o alvo, gente. E quando que eu erro o alvo? Quando eu erro as ordens. Se eu coloco as coisas em desordem, já errei. É um tipo de pecado. Por exemplo, por isso a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas todas convêm? Oh, calma aí então. Então tem coisas que são lícitas, é bom, é legal, mas convém? Se tiver na ordem errada, não convém. Se tiver ocupando o lugar errado, não convém, por mais que seja lícito. Não devia estar no primeiro, não devia estar no segundo, devia estar no 10º, no 15º, no 1000º lugar aquilo. Mesmo que fosse bom. Entende isso? Então pecado não é só matar, roubar, fornicar. Não, pecado, isso também é pecado. E tem pecados que matam, são para a morte, e tem pecados que são mais, parece que a consequência é meio branda. Mas todos conduzem ao inferno se não for consertado.
Então essa é uma questão séria. Aqui, com relação à consequência imediata, alguns você nem dá nada. Mas todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta. E aí, como é que foi aquela parada? E se você aplicou o sangue de Jesus, não tem parada. A parada foi apagada. Acabou. Entende isso? Então olha só que coisa interessante. Paulo, ele está falando o seguinte: eu quero que vocês progridam. Eu quero que a mente de vocês mude. Jovens, nós queremos crescer. Nós estamos num ano, na verdade nós já estamos 3 anos falando sobre unidade. E esse ano a gente está falando sobre maturidade. E unidade madura, uma maturidade que nos conduz à unidade. Mas não só entre nós, mas principalmente com relação a Cristo. Então o que eu e você precisamos fazer? Coloque as coisas no seu devido lugar. Eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria. Não só sabedoria, espírito de sabedoria. Quando Jesus, ele preparou os seus discípulos, ele falou assim: olha galera, é o seguinte, eu vou, tá? Eu preciso ir, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda ou a toda a verdade. Nós precisamos do Espírito Santo, gente. Hoje, antes do culto começar, eu estava conversando com um casal e ele disse assim para mim: eu quero o Espírito Santo na minha vida, mas eu não entendo essas coisas. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Quantos? Quantos querem conhecer o Espírito Santo? Quantos querem ter uma experiência com o Espírito Santo? Eu oro todas as noites com os meus filhos. Todas as noites, quando eu vou orar com eles, eu oro: Deus, fala com eles, Espírito Santo, enche os meus filhos. Eles precisam ter a experiência deles com o Espírito Santo. Eu tenho a minha, Michele tem a dela, mas eles precisam ter a experiência deles. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nessa geração, nesse tempo. E a Bíblia promete em Joel que o Espírito Santo ele ia ser derramado sobre toda a carne. Bom, eu acho que aqui está cheio de carne, né? Então, gente, sei não, eu acho que seria uma boa oportunidade hoje sermos cheios do Espírito Santo nesse lugar, não acha? Eu quero muito isso, eu não vejo a hora, sabe, de gente... Por isso que eu creio que nós precisamos ordenar as coisas, pôr em ordem as coisas, dizer: Deus, ok, assuma o controle pleno da minha vida. Seja o meu primeiro pensamento, seja a primeira motivação do meu coração todos os dias. Quando eu errar, que o Senhor venha na minha mente no mesmo instante, para que eu conserte o meu erro na hora, no mesmo instante. Porque a gente erra, gente. Eu tinha um amigo meu que ele tinha a língua presa. Presa assim. Ontem olha para o Senhor. Volta os nomes para o Senhor. Falando lá, Senhor, Senhor, para você também. E um dia eu, chateado assim, com alguns erros, ele falou: ô John, não se preocupe, cara. Ninguém é perfeito. Até eu erro. Eu falei: caramba, até eu erro. Maciel era o nome dele. Maciel Filvor. Olha o nome do cara. Brasileiro. Falei: gente, ei, ninguém é perfeito, você também erra. Agora, o que a gente faz com o nosso erro? Cara, tem que trazer um primeiro pensamento. Sabe qual é o primeiro pensamento? Jesus morreu numa cruz por mim, eu me arrependo do meu pecado. Ou, não, mas é que eu não queria dizer isso. Não era bem isso que eu queria dizer. Não, na verdade não foi isso que eu disse. Ou você vai se justificar. Paulo, ele está falando assim: caras, eu quero que vocês tenham revelação. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que
o Espírito Santo, ele dirige e governe a vida de vocês. Eu oro por isso, nós temos orado por isso. Líderes aqui de jovens e adolescentes têm orado por isso. Ei, nós não queremos ter um programa legal aqui, não. Também queremos um programa legal. É legal ter uma boa música, é legal ter um ambiente da hora, é legal que os caras que falam lá falem direito. Um dia isso vai acontecer, né? Mas cara, mais do que isso, nós queremos o Espírito Santo. Eu nunca lembro de cultos, aquele culto foi maravilhoso porque cantou aquela música, não. Eu lembro de experiências que eu tive porque o Espírito Santo ele me encheu, porque eu arrepiei, porque esquentou, porque eu fiquei loucão, eu falei, é isso, eu quero isso, Deus, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero queimar, eu quero que os meus filhos olhem para mim e falem, uou, que cara louco, esse meu pai é muito louco, eu quero que eles façam isso. Eu não quero que eles fiquem assim, com medo de mim, porque eu também sou um pouquinho louco, do outro lado. Entende isso? Eu quero que as pessoas elas olhem e falem assim, cara, o que aconteceu com você? Velho, eu vou te levar para esse lugar que eu fui. Vem cá, deixa eu te mostrar um caminho, que é maior do que todos os caminhos que você já andou. E a porta é Cristo, gente, entra por Cristo e leva esse cara, essa mina para ser cheia do Espírito Santo. Nós não temos outra opção a não ser jovens cheios do Espírito Santo. Seja um jovem cheio do Espírito Santo. Sobre todas as coisas que a gente tem que guardar é o coração. Por quê? Porque ali é onde o Espírito ele habita e ele influencia todas as saídas da vida, saem da nossa alma, do nosso coração. O Espírito tem que ser pleno em nós, para que a gente faça escolhas certas. Paulo ele fala aqui mais umas coisas, ele fala assim, cara, eu peço que ele ilumine os olhos, vou usar outra linguagem, eu peço para que ele abra os olhos de vocês, ele tem que abrir, vocês precisam ver algo que vocês ainda não viram, porque iluminar tem muito sentido de você perceber o que não percebe, e ele fala de 3 coisas. Eu quero que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é o valor do chamado que você carrega, qual é a força, o poder da missão de Deus que Ele entregou para você. Jesus falou para os discípulos assim, em meu nome vocês vão fazer tais coisas. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estou um pouquinho revoltado agora. Mas é comigo. Sou eu que fico revoltado com isso? Quando você, Michel, impõe a mão sobre o enfermo e ele não é curado, você fica de boa? Legal, tá, beleza, o problema é seu, lasca. Ei, G, como é que você fica? Não fica um negócio assim, você fala, não é para ser assim. Não era para ser assim. Esse enfermo era para ser curado. Lembra, Gabriel? Aquele paralítico era para ter levantado, não era para ter levantado, como aquele outro levantou e andou. Porque esse não levantou e aquele levantou. Mas Johnny, você agora entrou num assunto... Não, mas cara, pensa. Paulo está falando assim, a esperança da nossa vocação, nosso chamado. Nós fomos chamados para limpar os leprosos, curar os enfermos, expulsar os demônios. De graça recebemos e de graça nós damos, cara. Ei, mas por que não está funcionando? Ei, acho que é porque alguma coisa não está em ordem. Nem em mim, nem em você, nem de nós. E a gente precisa colocar em ordem, falar, não, as coisas têm que ficar em ordem. Eu sempre faço uma pergunta. Vou usar uma experiência mais difícil. Quando eu ordenar que um morto ressuscite, e ele ressuscitar, quem vai receber a glória? Eu sou um homem de Deus poderoso? Ou foi Deus, foi Jesus, esse mesmo Jesus, como os apóstolos diziam, que vocês crucificaram, foi Ele que deu vida, foi Ele que fez, foi Ele que aconteceu, não tem nada a ver com isso. Entende? Não é sobre nós, mas é por nosso intermédio que Ele age.
Você e eu precisamos conhecer a esperança da nossa vocação. Cara, quantos anos você ora? Ou será que oramos tanto assim pela salvação da nossa família? Ou será que estamos orando com a fé correta sobre a salvação da nossa família? Será que você já consegue enxergar sua família pelo filtro da cruz? Será que você já consegue, eu já consigo enxergar aquela situação indissolúvel aos meus olhos naturais, totalmente resolvida na cruz de Cristo? Mesmo que o natural que ainda não aconteceu? Ei, está na hora de mudar o nosso olhar, os olhos do nosso coração têm que ser abertos para perceber a esperança da nossa vocação. As coisas precisam começar a funcionar, mas a gente precisa ordenar algumas coisas. Ele fala sobre qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Caramba, é muita palavra embolada aqui. A riqueza da sua glória riqueza da glória da sua herança nos santos. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Eu só consigo ver o Espírito Santo nesse negócio. Sabe qual é a maior riqueza da glória de Deus dentro de você? É um cara chamado Espírito Santo. Essa é a maior riqueza. E aí, quando ele vai falar do Espírito Santo de novo, ele diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele está falando assim, cara, se você tivesse noção do poder que é o Espírito Santo habitando dentro de você, é isso que ele está dizendo, dentre outras coisas também, mas eu quero enfatizar o Espírito Santo nesse texto. Riquezas da sua glória, sabe quem é, gente? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a riqueza da glória de Deus em mim e em você. Eu fico perguntando, quanto tempo faz que você ouviu pela última vez a voz do Espírito Santo, que você percebeu que era Ele falando? Johnny, eu nunca ouvi, eu nunca percebi se era Ele ou não era, eu sempre achei que era eu achando alguma coisa. Ei, o Espírito Santo é Deus, Ele tem boca, Ele fala. Eu não ia ficar conformado se Ele não falasse mais comigo. Eu às vezes reclamo, falo, você não está falando comigo, cara, o que eu fiz de novo? Não é de novo, porque eu faço direto, né? O que eu fiz de novo? A riqueza da glória, da sua herança nos santos, e esse poder glorioso em nós é o Espírito Santo. Ele diz, olha aqui no versículo 22, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que possa se mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está falando o seguinte, cara, Romanos 8:11, pode pôr lá Romanos 8:11? Eu acho que é Romanos 8:11. Está na Bíblia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou a Jesus dos mortos? Quem? O Espírito Santo. E se Ele habita dentro de você, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ei, é um Espírito de poder dentro de nós, o Espírito Santo. Johnny, eu não consigo mudar, acione o Espírito de poder. Eu não consigo perdoar, acione o Espírito de poder. Acione o Espírito Santo dentro de você. Chame Ele, fala, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda agora. Por causa de Cristo Jesus, por causa da cruz, por causa do sangue derramado, eu peço que você venha e me ajude agora, por favor, Espírito Santo. Nas coisas mais simples. Hoje eu almocei na casa de um amigo. Alguns conhecem o Evandro, missionário Evandro. Ele fez um macarrão à bolonhesa,
Nem Salomão, em toda a sua glória, comeu um macarrão daquele. Porque nós somos os únicos privilegiados a ter comido aquele macarrão, porque aquele já acabou, né? Nunca mais ninguém comerá aquele macarrão. Só outro. Essa foi muito boa, né, pessoal? Obrigado pelas respostas positivas. Estou me sentindo bem melhor agora. Mas ele me disse um negócio bem interessante. Ele falou assim, cara, sempre que eu vou fazer uma comida assim, eu peço para o Espírito Santo me ajudar. Porque quando eu não peço, dá ruim. E olha que interessante isso. Até nas coisas que parecem mais bobas, o Espírito Santo, ele quer dar resposta, ele quer ajudar você. A minha oração nessa noite é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios, que ele possa tomar esse lugar, a sua vida, e te abrir os olhos, entender o valor que ele tem dentro de você. Olhos abertos para que eu possa assumir o meu lugar como igreja, porque a autoridade de Cristo Jesus hoje está sobre a igreja. Nós temos a chave do reino nas nossas mãos. O que nós ligamos na terra é ligado no céu, o que nós desligamos na terra é desligado no céu. Eu te pergunto, jovem, se a nossa vida estiver em desordem, desorganizada, se as prioridades estiverem invertidas, se o Senhor da nossa vida não for Cristo, se o Espírito Santo não estiver assentado no primeiro lugar junto com Cristo, porque eles são um, no seu e no meu coração, será que nós vamos entender a nossa vocação, o nosso chamado? Será que nós vamos saber usar esse poder que é intrínseco dentro de nós, mas talvez está inativo? A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o entendimento, conhecimento. Falta saber essas coisas. Então a gente precisa, e hoje eu quero, nós vamos preparar um ambiente aqui com a música, e eu quero orar por você. Eu quero orar por cada um que está aqui, e por mim, porque eu também estou aqui. Eu não estou aqui numa posição de maior para vocês, não. Eu estou no mesmo lugar, dizendo, Deus, eu preciso colocar as coisas em ordem. Eu preciso colocar as prioridades no seu devido lugar. Eu preciso ter uma fé genuína, uma fé em Cristo Jesus, uma fé que me conecte com Deus e que me conecte com as pessoas. Eu preciso amar as pessoas como o Senhor ama, não esse amor light que estão falando hoje por aí, não, o amor genuíno, bíblico. Eu preciso ter os meus olhos abertos para enxergar o valor do Espírito Santo na minha vida, o valor da presença de Deus. Queridos, a gente podia, sabe, fazer o que nesse texto que eu li aqui para vocês? A gente podia falar sobre oração, sabia? A gente podia falar sobre oração. Nós temos que nos levantar como uma geração que ora, que fica na presença de Deus, de dia e de noite, clamando. Como diz em Apocalipse, com harpa, com taça, com orações, com incenso, queimando diante de Deus, com música, com adoração, com expressões de adoração. Nós precisamos ser essa geração que entra num quarto, fecha a porta, liga uma música, talvez para ajudar para o ambiente fora não atrapalhar, porque atrapalha. É vizinho falando, é cachorro latindo, é papagaio chamando, assoviando, não é? Um monte de coisa que acontece. Você põe uma música e você fala, Deus, eu estou aqui, eu chego diante de Ti por causa de Jesus, eu sei que eu posso me aproximar. Eu posso me aproximar por causa de Jesus. Eu posso me aproximar por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Eu posso me aproximar. Você pode parar num lugar onde for, às vezes dentro do carro, liga o som do seu carro e dizer, Espírito Santo,
Fala comigo agora. Espírito Santo, olha para mim nesse momento que eu errei, me ajuda. Sabe por que o Espírito Santo foi enviado para nós? Porque nós somos bons? Porque nós somos bons? Não, é porque Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele vem porque nós somos fracos. O Espírito Santo, Ele vem porque a gente não sabe orar. O Espírito Santo, Ele vem porque a gente não sabe o caminho que a gente deve escolher, e Ele sabe o melhor caminho. O que a gente precisa é ter os olhos abertos para essas verdades. Eu oro para que o Espírito Santo incendeie o teu coração com a verdade. Se você chorar, se você se emocionar, ok, isso faz parte, é legal, eu me emociono, eu choro. Alguns não fazem isso, mas não é problema, chorou ou não, o problema a questão é, eu entendi algo nessa noite, algo que precisa acontecer na minha vida nessa noite. Eu entendi que algo que está em desordem dentro de mim. Será que eu entendi que o Espírito Santo tem que tomar o primeiro lugar? Ele tem que ser, quando eu abro os meus olhos, o meu primeiro olhar, o primeiro desejo do meu coração. Eu sinto o Espírito Santo dizendo nessa noite para você e para mim assim: eu não quero que você me dê o resto do seu dia. Eu não quero que você me dê o resto. Ele quer tudo. Alguns de vocês sonham em casar, sim ou não? Você quer ter só 50% de um marido ou de uma esposa? Por que o Espírito Santo deveria aceitar só 50% da minha vida? Por que eu ousaria dar só 50% do meu amor para Ele, por Ele? Eu acho que Deus, Ele quer uma entrega total nessa noite. Mas você precisa interiorizar isso. Você precisa usar o seu livre-arbítrio e dizer assim: é isso que eu escolho hoje. Eu escolho hoje entregar 100% e ser 100% cheio do Espírito de Deus. Eu acho que tem muitos jovens aqui que estão cansados de lutar com as mesmas guerras, mesmas lutas. E sempre ter a sensação de que você perde no final. Isso é um misto de, parece que de incredulidade que vai sendo colocado dentro de nós. Falar: cara, não consigo mesmo, acabou. Hey, a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Você precisa e eu preciso assumir a minha insuficiência. Não é desistir, é desistir de tentar, é uma entrega total. Nós precisamos, jovens, de uma entrega total. Todos nós precisamos de uma entrega total. Uma entrega plena, total ao Espírito de Deus. Se você fizer isso nessa noite, se eu fizer isso nessa noite, uma entrega total,
nós vamos ouvir o Espírito dizer: coloque em ordem algumas coisas. Primeiro vem isso, depois isso, ordene a sua vida. O primeiro lugar sempre vai ser do mesmo, sempre vai ser do Espírito de Deus, o primeiro lugar. Mas dependendo onde você está, o segundo lugar pode ser diferente do que o meu segundo lugar. Às vezes eu tenho a impressão que Deus, Ele muda as ordens dentro da gente, falando: agora eu quero isso, agora eu desejo isso da sua vida. Ele parece que muda algumas coisas. Eu não sei o que Ele está fazendo na sua vida, mas eu vejo Deus pedindo que você ordene as coisas dentro da sua vida, a começar por Ele no primeiro lugar.